Fala pessoal, beleza? Tudo certo com vocês? Então, vídeo direto ao ponto aqui, tá? Para você que está com dúvida de como criar as credenciais do Google no N8N, vou estar mostrando para você aqui rapidamente, tá? Então, já estou aqui dentro do meu N8N e aí vou criar aqui um novo workflow só para a gente ter uma ideia de quais ferramentas a gente pode precisar criar essas credenciais. Então, nós temos aqui principalmente, né, a maior parte da galera procura por essa ferramenta aqui para criar a credencial, que é o Google Sheets. Então nós temos aqui o Google Sheets, nós temos também Google Drive, muito procurado, Google Docs também. Vou pegar aqui o Google Docs. O que mais? Gmail também. Gmail. Opa. Gmail. Além do Gmail, Google Calendar também, que é o Google Agenda. E o nosso, deixa eu ver o que falta aqui, Gemini também. Gemini. Vou pegar aqui qualquer um. Deixa eu ver se tem mais algum. Google. Então, Google Ads, Google Chat, Google Docs, Google Drive, Google Slides, Gemini, Google Calendar, Google Translate. Creio que são essas, são as principais, tá? Então vou te mostrar aqui rapidamente como que você faz para poder criar essas credenciais aqui, tá? Então tô aqui numa conta nova minha do Google e aí o que eu vou fazer? Já tem uma credencial aqui, mas não vou utilizar ela. Vou criar uma nova, tá? Vou dar o nome a essa credencial aqui, Google Sheets aula, só para apagar depois. E o que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui essa URL de callback, tá? E aí que você faz? Você vai acessar aqui o seu navegador, busca por Google Console API, Google Console API, clica aí na primeira opção que aparecer para você. E aqui, se você ainda não fez a criação de nenhum projeto, ele vai aparecer para você aqui vazio, tá? Sem nenhum projeto selecionado, mas basta você clicar nessa parte aqui e aí você vem e clica em novo projeto, tá? Para criar um projeto novo aí para as suas automações. Então eu vou criar esse novo projeto, vou dar um nome aqui para esse novo projeto, que vai ser teste aula. Vou copiar, que eu vou precisar novamente. Então vou clicar em criar. Ele vai demorar um pouquinho aqui para criar o nosso projeto. Criou, aí você seleciona o projeto. Ele vai carregar aqui para você. Pronto, já carregou. E aí, tudo que você precisa fazer, aqui eu posso dispensar isso daqui. Clica aqui no menu lateral superior esquerdo, vem aqui na parte de APIs e serviços, clica na parte de biblioteca, tá? Só para você ativar aqui a parte de API dessas ferramentas. Quais seriam essas ferramentas? O Google Sheets. Dá um enter e você clica, você segura o Ctrl e clica sobre aqui para ele abrir uma nova aba. E aí, o que vai aparecer para você? Ó, nesse caso, o meu está até desativado. Eu vou clicar em ativar. Aqui, mesma coisa eu vou fazer com o Google Drive e todas as ferramentas que eu preciso ativar, tá? Então, eu vou clicar aqui, segurar o Ctrl e vou clicar nessas ferramentas para poder elas abrirem uma nova aba, para ganhar tempo também. Então, tem o Google Docs também. Vou clicar, segurar Ctrl, vou clicar. Tem o Google Calendar também. Então, eu vou abrindo todas elas aqui para facilitar e ganhar tempo. Tem o Gmail. Opa, deixa eu voltar aqui. Gmail. E são essas. Deixa eu ver se tem mais alguma.
Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Gmail, Calendar e tem o Gemini. O Gemini não seria por aqui não, tá? Então, eu vou ativar todas essas APIs. Já ativei o Google Sheets, vou ativar também o nosso Google Drive, né? Que são essas três partes. Ativar todas elas. Ativar aqui o nosso Google Docs, nosso Google Agenda, todas essas opções e o nosso Gmail. Então, posso fechar essas abas aqui, tá? Veja que todas já foram ativadas. Fecha todas elas. E aí aqui na sua tela novamente da biblioteca, você vai clicar aqui no menu novamente, no menu lateral superior esquerdo. Vem em APIs e serviços, vai lá em credenciais ou credentials, caso o seu esteja em inglês. E aí o que você vai fazer? Você vai configurar essa tela de consentimento, tá? Que é obrigatório. Clica nela. Aqui você vai vir aqui na parte de branding. Deixa eu ver se tem alguma coisa para configurar aqui. Não. Público-alvo também não. Clientes também não. Acesso de dados também não. Central de verificação. Bom, nessa parte aqui eu creio que não tem nada para a gente configurar. Eu vou ir logo lá direto na parte de credenciais. Vem no menu, vem API Serviços, Credenciais. Na verdade eu preciso configurar a tela de consentimento, tá? Eu venho aqui, vamos aqui na parte de clientes. Vamos começar. Exatamente, vem aqui na parte de clientes. E aí você vai clicar ali em vamos começar. E aqui você vai adicionar aqui o nome do app. Eu vou colocar aquele nome que eu tinha colocado, o nome do e-mail, ou melhor, o e-mail. Você vai selecionar o que aparecer aí para você. Eu vou copiar que eu vou precisar dele daqui a pouco. Vou avançar. Aqui eu vou selecionar um público externo, vou avançar também. Aqui no e-mail eu vou colar o mesmo e-mail, vou avançar. Vou aceitar aqui, concordar com as políticas. Continuar e aqui eu vou criar o nosso a configuração do nosso projeto. Então, tela de consentimento, ok. Agora sim, eu venho aqui no menu, vou lá em APIs e serviços, serviços, venho aqui em credenciais e então vou criar aqui a nossa credencial. Vem criar credenciais, seleciona o ID do cliente ou Alt, vem em tipo do aplicativo, seleciona aplicativo da web, dá um nome, eu vou dar o mesmo nome, tá? E aqui em URIs de redirecionamentos autorizados é onde você vai colar o seu link de callback aqui do seu N8N. Então, ao vir aqui em criar nova credencial, você vai copiar esse Alt Redirect URL, vai colar aqui nessa URI de redirecionamento autorizados, e aí você vai dar um criar aqui. Ele vai te fornecer as credenciais necessárias, tá? Que são essas Client ID ou ID do cliente e o Client Secret, que é a chave secreta do cliente. Essas informações você vai colar lá no seu N8N. Então vou pegar aqui o meu ID do cliente, vou apagar daqui a pouquinho porque como é um teste. Vou colar aqui no Client ID, vou pegar também a nossa chave secreta do cliente e venho aqui e vou colar também. Aqui é uma atualização do N8N, agora está com essa parte aqui de autorizar HTTP request de domínios. Eu vou deixar aqui como all mesmo. E aí vou dar um sign in. Eu vou renomear essa credencial, colocar aqui como teste, só para apagar aqui assim que finalizar essa aula. Teste. Então vou salvar e vou dar um sign in with Google para poder ele fazer esse login para gente. Então vou selecionar minha conta. E aí, opa, nesse caso ele bloqueou porque nesse caso eu ainda não concluí o processo de verificação. Vou voltar aqui, vou dar um ok para fechar isso daqui. E aí o que eu vou fazer para concluir esse processo de verificação? Tela de permissão Alt 2, ou melhor, Alt só, né? Deixa eu ver se tem alguma pendência aqui pra gente. Branding, tudo ok no branding. Tudo ok, público-alvo. Tá, o nosso aplicativo não está publicado. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar um usuário de teste, vou adicionar o meu e-mail aqui, tá? Vou dar um Enter, vou salvar. Para ele estar adicionando aqui o nosso e-mail como usuário de teste. E
eu vou publicar esse aplicativo para que eu consiga carregar lá no meu N8N. Vou voltar aqui agora, tentar novamente. Vou clicar na minha conta, vou clicar em avançado, vou clicar aqui no link que aparece na parte inferior e veja que ele já permite aqui, tá? Então eu vou selecionar aqui todas as permissões e vou dar um continuar. Então nossa credencial do Cheats está conectadíssima. Então veja que se eu criar um Cheats aqui, dar um cheats.new, vou criar aqui uma planilha rapidamente, tá? Colocar aqui telefone 5511 9999, qualquer número aqui, nome, teste. E aí eu já consigo fazer o seguinte, eu vou pegar aqui só o ID dessa planilha, voltar aqui, eu já consigo, por exemplo, fazer mudar aqui para essa outra opção, e aí eu vou colocar para criar uma linha. Aqui eu vou puxar pelo ID da planilha e aqui eu vou selecionar minha página, que é a página 1. E aí eu vou adicionar somente uma coisa aqui, que é o telefone, colocar qualquer número, colocar qualquer nome aqui também. E aí se eu der um execute, veja que ele vai rodar aqui pra gente e vai adicionar aqui a linha normalmente, tá? Então, credencial do Google Sheets funcionando. E agora é só fazer a mesma coisa para as outras credenciais, tá? Basicamente você vai usar aqui o mesmo Client ID, o mesmo Client Secret. Eu vou criar uma nova credencial do Google Drive. Vou colocar aqui como teste também, para apagar daqui a pouco. Então, Client ID eu tenho aqui na minha área de transferência, vai ser o mesmo. Nosso Client Secret vai ser o mesmo Client Secret também. Vou salvar, vou dar um Sign with Google. Ele vai carregar aqui pra gente. E aí eu vou fazer esse mesmo processo com todas essas APIs, tá? Clica em avançado. Vem aqui na parte... Opa, novamente. Tá carregando aqui pra gente. Avançado. Clica aqui no link inferior que aparece para você. Seleciona as permissões. E dá um continuar. E então nós já temos nossa credencial do Google Drive criada. Mesma coisa, ó, vou selecionar aqui a credencial, só que aí como não selecionei nenhum arquivo, vou colocar esse aqui, beleza. Mesma coisa para o Google Docs, vou colocar aqui como teste mesmo. E aí mesma credencial, Client ID, que vai ser esse aqui, Client Secret, e aí vou dar um Sign in with Google, selecionar minha conta. Avançado, clicar aqui no link inferior da tela e dar as permissões para que consiga conectar. Já está tudo certo também com o meu Google Docs. Colocar qualquer coisa aqui para ele não ficar com notificação de erro. Gmail, mesma coisa. Eu vou criar uma nova credencial, vou colocar aqui como teste. Venho aqui no Client ID, mesma coisa. Client Secret, mesma coisa. Vou dar um Sign in with Google. Seleciono a conta, avançado, faço a mesma coisa, clico no link, seleciono aqui todas as permissões possíveis, vou dar um continuar, ele já está conectado também. Deixa eu só selecionar aqui qualquer coisa para ele sair esse erro. Nosso Google Calendar, mesma coisa, tá? Vou criar aqui uma nova credencial, colocar aqui como teste. Mesma Client ID. Mesma Client Secret. Vou dar um Sign in with Google. Seleciono meu e-mail. Avançado. Clico no link. E só selecionar as permissões. Dar um continuar. Maravilha, temos o nosso Calendar conectado também. Vou selecionar aqui o e-mail. E por último, restou o nosso Gemini, que é muito simples, tá? Eu creio que é mais simples ainda do que essas outras. Basta pesquisar aqui no Google por Gemini API Key. E aí você vem neste link aqui, ó, do Google AI Studio. Clica sobre ele.
E aqui é muito simples. Basta você vir aqui, ó, pode fechar essa parte, pode clicar aqui em Get API Key, dá uma concordância aqui com os termos, aceito. Vem aqui, ó, em criar API Key, chave de API. Aí você vai selecionar um projeto qualquer aqui, tá? Sua preferência. E aí você vem aqui, ó, criar uma chave de API em um projeto atual mesmo, ou na opção de baixo, tanto faz, tá? E aí você copia a sua chave, vem no seu N8N, cria sua credencial nova, coloca a sua chave de API aqui, isso é tudo, tá? Só dá um save e ele já está conectado aqui. Deixa eu só selecionar aqui uma lista, um modelo para ele funcionar. Então é isso, todas as credenciais criadas. Basicamente o processo é o mesmo, tá? Para todas essas ferramentas. E esse processo aqui, o último que eu mostrei para vocês para criar aqui a credencial do Google Gemini, tá? Então é isso, vídeo curto, só para mostrar rapidamente como que faz essas credenciais, beleza?